Olá, gente. Eu sei lá quantas pessoas vão ver esse vídeo aqui. É o meu segundo vídeo do ano, né? Eu não faço vídeo muito, não sou influenciadora nem nada. Mas eu vou falar do Neil Gaiman, né? Normalmente eu falo só de música e entretenimento aqui. Mas aí eu vou falar de alguma coisa criminal agora. O que acontece? Neil Gaiman é um escritor. E ele que criou os quadrinhos do Sandman, o sonho, né? Ele criou vários personagens, assim, várias histórias. Ele é um escritor de muito sucesso. Não sei se é dos mais bem-sucedidos do mundo, tá? Ele não é, sei lá, nada do que ele escreveu é do nível de um Harry Potter. Mas muito do que ele escreveu virou seriado, tá? American Gods, por exemplo. Tem um filme Stardust também, que é baseado na obra dele. Ele fez muita coisa, né? E Starman é o seguinte, existem os 7 perpétuos, que são destino, morte, sonho, deixa eu ver se eu me lembro de todos, desejo e desespero, destruição e delírio, né? E são alegorias, ele mexe muito com a simbologia, símbolos, história grega, mitologia grega, mitos, entendeu? Se você curte, assim, filosofia, essas coisas, assim, da Grécia Antiga, você vai curtir Sandman. Mas o que acontece? Agora, em janeiro, estão aparecendo pessoas dizendo, mulheres dizendo que teriam sido assediadas e né? Pelo cara, estuprar. É história de estupro mesmo, sabe? Pronto, já falei. Esse vídeo não é monetizado mesmo, se lasca, né? Eu sou youtuber amadora aqui, ó, tem chapéus aqui, tem um case aqui de guitarra, você tá vendo que o case tem umas coisas aqui de instrumento musical também, né? Tem um chapéu de cangaceiro aqui, tem as coisas, né? Tem uma Nossa Senhora aqui, né? Tudo bem. E aqui tem o quê? Mais umas bagunças aqui, né? Sapatos em geral, vou até ficar na frente porque eu tenho que deixar os sapatos elevados, senão meu cachorro come os sapatos. Mas eu tô chocada, porque existe uma possibilidade disso ser verdade mesmo, embora não exista, que eu saiba, ainda não tenha nenhum procedimento judicial, o cara não está sendo processado, embora ele esteja se divorciando de uma cantora que eu não curto, que eu acho esquisita, que é a Amanda Palmer. A defesa dele até o momento, assim, né, foi que atividades de sadomasoquismo, quando são consensuais, não são criminosas. Essas pessoas realmente estavam consentindo. Sabe por que eu digo isso? Porque eu era, assim, na minha juventude, fissurada em Sandman, né? Eu estudava lá na UNB, e a gente quase saía no tapa por uma revista do Sandman, que não é quadrinho de super-herói, é aquele quadrinho para adulto, né? E cheio de histórias, alegorias. Meu namorado na época dizia que eu parecia a morte. Mas depois que eu terminei com ele, a morte era bonitinha, mas ela é motherfucking death, entendeu? Ela é a morte, entendeu? Aí você chega, nossa, você parece a morte. Por que legal essa morte? O que significa você parecer a morte? Não é muito legal você falar isso pra tua namorada que tem só uns 18 aninhos, né? Mas ele falava essas merda o tempo todo, aí uma hora eu não aguentei. Mas o cara era muito sem noção. Mas o que eu tô tentando falar aqui é que há algumas histórias dentro da revista do Sandman, que é quadrinho para adulto, que a gente chama de HQ, ou High Quality, né? Que levam a crer que faria sentido, tá? Sim, ele realmente ser um criminoso sexual. Por quê? O pessoal tá comentando de uma história, ó, youtuber amador, aí passa uns cornos aqui de moto. Nossa, passou uma Brasília velha, cara, que massa. Eu moro na frente da pista, né? Então, olhando, passou uma Brasília, cara. Que massa, carro super conservado. Não, mas o corno é da moto, né? A Brasília é top. Carro massa. Mas voltando à história.
Então, uma das histórias do Sandman é de um escritor que ele tem a Calliope com ele, que seria uma mulher meio mítica, né, uma coisa assim, e uma mulher simbólica. E aí esse escritor fica estuprando a Calliope para conseguir escrever histórias mais e mais melhores. Aí o Sandman, que é o sonho, liberta a Calliope. Eu não sei essa história direito, eu ouvi falar dessa história que eu não cheguei a ler. E dá pesadelos para esse cara, para ele ficar desesperado, né, esse escritor, pro resto da vida dele. E tem uma outra história também, que essa eu li, eu tinha as histórias do Sandman, eu tinha muita revista em quadrinhos, né? Aí eu dei tudo, por falta de espaço. Eu tinha uma coleção mesmo grande, tinha que doar. E eu me lembro que eu tinha essa revista mesmo, assim, que a história era a seguinte: uma moça, ela herda a hereditariedade dela, é uma coisa muito relevante para o mundo dos sonhos e para o universo desse personagem, que é o sonho. Agora, por quê? Ela herdou da avó dela. Olha que estranho, olha que coisa esquisita. A avó dela, sei lá, da história, né? A história tem uns 30 anos, essa história foi escrita há uns 30 anos, então a avó dela caiu no sono, ela teve uma doença neurológica e caiu no sono e ficou uns 50 anos, 60 anos dormindo. Nesse meio tempo, a avó dela, quando estava nesse coma, é a avó dela que teria sido essa coisa muito relevante para o mundo do sonho, do personagem, né? Mas como isso aconteceu com a avó dela, ela passou para a filha dela, que por sua vez passou para a neta. Agora, como a avó dessa mocinha, que logo no início da história está despertando, como ela passou isso para a sua descendência, como ela veio a ter uma descendência, se ela passou a maior parte da vida dormindo. Sim, ela foi estuprada enquanto dormia. Bizarrésimo, né? Então, é um tema recorrente, essa situação de abuso com mulheres diferentes. Ou é uma mulher mítica ou é uma mulher que está em coma, né? Então, é um tema recorrente, mas tudo, assim, com um disfarce feminista, tá? Eu acho até que ele é ligado, eu vou procurar aqui, a uma cantora que eu adoro. Sim, ele baseou uma das personagens dele, que é a Delírio, na Tori Amos. Interessante isso, muito interessante. Eu adoro a Tori Amos, amo a Tori Amos, assim. É das minhas cantoras favoritas. E sim, tem foto dele segurando a mão da Tori Amos. E é interessante que a Tori Amos, ela faz campanha apoiando pessoas que foram estupradas. E ela tem uma música, Me and Again, que é sobre a ocasião em que ela foi estuprada. É uma música em que ela canta sem nenhum instrumento, só a voz dela. É uma coisa, assim, muito triste, uma das músicas mais tristes que eu ouvi na minha vida. E ela relatando a situação de estupro que ela passou. Pois é, né? Aí eu tô lendo aqui uma matéria de 2018, né? Não sei de quem. Deixa eu ver de quem é. Sim, ela é próxima ao Neil Gaiman, a Tori Amos. Cara, ela é próxima ao Neil Gaiman. Aqui, ó. Eram amigos mesmo. Neil enviava para Tori via fax, na época ainda tinha fax, trechos de seus escritos. Ele ligava e lia histórias antes de dormir para que ela não tivesse pesadelos. Eles seguravam as pontas uns dos outros nos momentos difíceis. Tori Amos agora sobre ele. Ele veio me ver quando estava escrevendo Stardust. Ele leu para mim o primeiro capítulo na praia.
O vento soprava e ele segurava minha mão. Era um tempo em que pouquíssimas palavras podiam trazer conforto. Acho que quando você está numa encruzilhada, alguns amigos que somem, tudo bem, que não é o forte deles. Neil é diferente, ele nunca se assustou sobre estar numa encruzilhada. Nossa. Ele tem essa aura muito feminina, não é? Ele criou a Delírio baseada na Tori Amos. Gente. E assim, nós que éramos meio góticos na virada do século, né? A gente ficava vendo essas coisas, procurando achar filosofia em história em quadrinhos. A gente era louco pelo Neil Gaiman. Eu tenho até hoje uma camiseta com 7 perpétuos. Né? Então eu tô bastante chocada, e principalmente com a defesa dele. Né? Mas vamos aguardar. Por um lado, eu acho que isso é muito possível. Por quê? Porque o tema do estupro é uma coisa que é recorrente no que ele escreve. Mas, em segundo lugar, não vamos tacar pedra em ninguém, né? Assim. Mas eu tô muito surpresa, que ele é aquele cara que tem aquela aura feminista bonitinha, entendeu? Por outro lado, a esposa dele que tá se divorciando, a ex-esposa, ela não tá defendendo ele. Ela só tá dizendo que por causa do divórcio ela não pode falar nada, né? Eu tô muito chocada, né? Alguns fãs da Tori Amos, pelo que eu tô vendo aqui no Reddit, né? Que é uma outra rede social, né? Estão esperando que a Tori se afaste dele, né? Ela parece que não tá conseguindo aceitar muito bem isso, né? Tem uma entrevista dela no Guardian, mas assim, infelizmente eu tenho que pagar pra ler. Ah, não, tem um pedaço. Eu não vou pagar pra ler jornal gringo, pô. Tá? Se vocês quiserem chegar e monetizar meu canal, vocês me paguem pra eu ler esses troços. Porque eu não tenho saco pra isso, não. Eu já tenho que ler muita coisa no meu trabalho. Né? Tá aqui falando do lockdown, né? Da Panda, né? Da pandemia, né? Tá falando. Deixa eu ver. Porque aqui ela tá falando das eleições. Ela tá dizendo que era amiga dele mesmo. Inclusive, ele é mencionado numa música dela chamada Tear in Your Hand. Né? Essas alegações contra o Neil Gaiman foram feitas num podcast chamado Master. Né? Eu vou colocar os links na descrição aqui. Os jornalistas que pesquisaram isso foram um tal de Paul Caruana Galizia e uma Rachel Johnson. E 5 mulheres estão falando de assédio sexual ou estupro a respeito de Neil. A primeira pessoa a falar é uma tal de Scarlett, que era babá. Então perguntam para Tori Amos o que ela acha, como ela se sentiu quando ela ouviu essas alegações. Ela disse que ficou chocada e afirmou que se as alegações são verdade, esse não é o Neil que eu conheci, não é o amigo que eu tive, nem mesmo o amigo que eu gostaria de conhecer. Então, de alguma forma, uma tristeza dolorosa, uma mágoa dolorosa. Eu nunca vi esse lado do Neil, nem mesmo a minha equipe. E minha equipe viu muito, né? E ele é padrinho da filha dela. Então é isso, o Neil Gaiman, ele tem essa aura de feminista, de ser amigo da Tori Amos, entendeu? De criar personagens femininas interessantes, como a própria Morte, né? Dos 7 perpétuos. Então você acaba se identificando um pouco com as personagens femininas que ele cria. Mas você depois vê, peraí, mas por que tratar tanto da temática de estupro? E são muitas histórias legais do Neil Gaiman, assim, volta e meia eu começo a pensar nos perpétuos e no conceito de deuses que ele tinha, que os deuses seriam
nada mais do que sonhos, né? A gente sabe que é muito mais do que isso, né? Os deuses, inicialmente, assim, tem Deus que ele simplesmente é, se você acredita ou não. Acho que não é relevante para ele. Mas, assim, os deuses que são forças da natureza, né? A tempestade, ela existe, independente de você acreditar nela ou não, né? O rio tá lá, ele pode encher e te carregar, independente dele te levar ou não. O relâmpago tá no céu e ele pode te machucar. Então, mas ele cria o conceito de deuses que são sonhos. E que quando as pessoas começam a desacreditar nesses deuses, eles vão regressando para o mundo de onde eles vieram, que é o mundo dos sonhos. Esses conceitos são muito legais. Destino, que é o primeiro dos perpétuos, ele é cego. E ele é acorrentado ao livro do destino, em que está tudo o que aconteceu e tudo que vai acontecer. Né? A morte é quem vai fechar a porta. Ela aparece em vários lugares ao mesmo tempo. Todo mundo vê a morte. Ela é quem te conduz para o outro lado. E esses conceitos são muito legais. Muito bacanas. Assim, você tá lendo a historinha do Sandman, né? Tem um cara lá de 15 mil anos que matava mamute. Né? O cara sobreviveu 15 mil anos. Como é que ele conseguiu? Aí de repente ele morre porque cai alguma coisa na cabeça dele. Né? Ele tá andando na rua, cai um vaso na cabeça dele. Né? Aí a morte vem buscá-lo, ele fala assim pra ela, nossa, mas até que eu me saí bem, 15 mil anos. Aí a morte diz, você viveu o que todo mundo viveu, uma vida. Né? Então tem essas coisas muito bacanas nas palavras dele, né? Mas ao mesmo tempo tem coisinhas muito bizarras, assim, muito esquisitas, né? E como Orfeu cantando. E o Orfeu é só uma cabeça, entendeu? Ele canta, mas ele é só uma cabeça. Então tem umas bizarrices, umas coisas estranhas assim, que fogem um pouco do simbólico, né? Que lida muito bem com símbolos, né? E aí você começa a pensar, peraí, será que não é um falso feminismo? E a forma como ele se defendeu, né? E a forma como a mulher dele não o defendeu, a ex-mulher dele não o defendeu, a Amanda Palmer, disse que vai ficar quietinha. Então vamos aguardar. Teve outros casos, por exemplo, do vocalista do Rammstein. Qual o nome da banda? Rammstein. A gente fala Rammstein mesmo, que é parecendo um hamster, cantando. Brincadeira. Né? Rammstein. É Till Lindemann, né? Não deu em nada. Assim, ficou só aquela história de Twitter mesmo, né? A menina não tinha muitas provas mesmo sobre o que havia acontecido. E realmente a história dela, embora ela tivesse machucada, não dá pra saber quem que fez aquilo com ela. Porque a gente sabe que ela tava numa festa lá com os caras do Rammstein, mais um monte de gente. Era uma festa no backstage, né? A história do Marilyn Manson, assim, é estranha, porque ele é um cara que é abertamente sadomasoquista, né? Então quem se envolve com ele, o cara tem um sigilo de Lúcifer na mão, né? Ele tem símbolos nazistas no corpo, ele canta abertamente sobre sadomasoquismo. Você vai ser cara desse, você sabe que você vai ter que aguentar aquelas coisas, bondage, aqueles troços lá. Você vai ter que aguentar isso, porque é o que ele curte, é a parada dele, você está disposta a isso, né? Então já se esperava. Agora, com relação ao Neil Gaiman, eu acho que pode ser verdade, sim. Conhecendo a obra dele, eu acho que pode ser verdade. Mas eu acho que a gente tem que aguardar, né? Mas eu tô fazendo esse vídeo porque eu tô chocada. Eu admirava muito o trabalho do cara. E o trabalho do cara me impactou muito na entrada da vida adulta, porque eu tava num momento, assim, de depressão mesmo, né? Porque eu tava com muita pressão familiar, né? Uma pressão familiar horrorosa, expectativas muito grandes colocadas sobre mim, né? De alcançar assim, um desempenho acadêmico perfeito, passar em 1001 concursos e ser absolutamente brilhante, assim, né? Porque eu venho de uma família de pessoas nerds, assim. Eu venho de uma família de intelectuais, então era para eu ter aquele nível de desempenho acadêmico, tipo do meu pai, que era professor universitário, né? Era a expectativa que era colocada. Então aquilo me desesperava, me deixava muito ansiosa.
E aí descobri a arte do Neil Gaiman, né? Eu também era muito doida por super-herói, não vou mentir, curtia DC Comics pra caramba. Tava na Marvel, Wolverine, não sei o que lá. Meu Deus, ele está sem o adamante. Uai, mas as garras são de osso, olha que legal, né? Eu curtia tudo que fosse quadrinhos. Tava no mundo do RPG, era meio gótica, jogava o Vampire, né? Vi entrevista com o Vampiro 1000 vezes, com o Brad Pitt e o Tom Cruise. Li o livro 1500 vezes também. E isso faz parte, assim, de um universo que eu tinha para escapar daquelas pressões do início da vida adulta, que acometem muitas pessoas. Ó, você tem que arranjar um emprego. Você tem que arranjar um emprego agora. E não pode ser um emprego qualquer, tem que ser um emprego muito bom. Né? Vai fazer esse concurso público. Muita gente sabe qual é essa pressão. Né? Porque você não pode chegar e arranjar um emprego, assim... Você até arranja um emprego, na época vendia CD, você até consegue um emprego vendendo CD. Mas você sabe que você não vai atingir a expectativa da tua família, que a tua família quer que você seja um técnico judiciário aos 19 anos de idade. Né? Alguns já devem ter passado por esse tipo de pressão, né, na vida, né? É complicado. E aí, o universo do Neil Gaiman, pra mim, foi, assim, uma válvula de escape muito boa, assim, muito poderosa pra mim, assim. E esse pretenso feminismo dele significou muito pra mim enquanto eu tava entrando na vida adulta, né? Então, eu tô, assim, verdadeiramente chocada, porque as alegações fazem sentido. A gente tem uma mulher que fez uma alegação que não faz muito sentido, né? Mas as outras fazem muito sentido, né? A da babá, principalmente, faz muito sentido, né? Porque é uma situação de um cara assediar uma babá na frente do filho, isso é bastante corriqueiro, né? E a mulher tá dando nome, e tem uma aqui que tá dando nome à cara tapa, né? Então eu tô bastante chocada. Muito, né? Mas vamos aguardar então, né? Mas eu vou deixar de curtir o que eu já curti dele, não, mas eu vou saber quem ele é. Eu vou saber que muito do que ele escreveu, se isso for verdade, tem a ver com essas coisas dele, né? Então, vamos aguardar. Eu vou manter mais notícias sobre isso. Eu vou ouvir todos os podcasts, eu vou comentar todos os podcasts, né? Eles estão gratuitos aqui, eu vou disponibilizar o link na descrição. Esse vídeo não é editado, tanto que teve o episódio da moto passando, fazendo barulho, depois da Brasília. A Brasília vintage, perfeitamente preservada aqui na minha janela, não pude deixar de ver. Não tem edição aqui não, se passar meu cachorro, vai aparecer meu cachorro, tem meu violão aqui, tem um monte de coisa, né? Mas assim, é uma questão que eu vou acompanhar, eu vou disponibilizar aqui mais e mais vezes, tá? Um abraço, feliz ano novo!